Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao YouTube, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Birajara Casado e você está na maior sala de aula que prepara para os concursos da advocacia pública do país. No momento em que eu gravo esse vídeo, nós somos aqui mais de 46.600 pessoas. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje eu vou conversar contigo sobre uma importante decisão ou construção de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, materializada na súmula 651, que traz à tona ainda mais um tema extremamente importante para a advocacia pública, especialmente pela mudança da legislação no que diz respeito à improbidade administrativa. Presta atenção. Se você tem interesse nos concursos de procuradoria, anote o que eu vou lhe dizer. Embora a legislação tenha modificado o Instituto da Improbidade Administrativa, ou a defesa constitucional da probidade, praticamente aniquilando a possibilidade da Fazenda Pública ingressar com ações de improbidade ou com ações civis públicas por ato de improbidade, o tema continua sendo importante para os concursos de procurador, porque você pode manifestar pareceres em provas de segunda fase dos concursos da advocacia, e improbidade administrativa ainda faz parte da possibilidade que a administração tem de investigar via processo administrativo disciplinar os seus servidores pela prática de ato de improbidade e aplicar as sanções decorrentes da sua lei que rege o estatuto do seu servidor. No caso da União, a lei do servidor da União, no caso do Estado, a lei do servidor do Estado, no caso do município, a lei do servidor do município. O professor não entende nada. Bom, guarda só essa informação. Improbidade continua sendo importante. No final desse vídeo você vai entender exatamente aquilo que eu quis dizer sobre a manutenção da importância do tema improbidade para os concursos da advocacia pública. Vou te explicar também a diferença em relação à novidade legislativa. Mas vamos lá, eu vou te explicar a súmula 651 sobre o prisma da modificação do Instituto Improbidade acerca daquilo que alcançou a advocacia pública. Então vamos lá, Improbidade Administrativa e Fazenda Pública, súmula 651 do STJ, súmula de 2021, extremamente importante. Não tenho dúvida que essa súmula estará nas próximas provas de procurador. Então, eu digo aqui, se liga nisso aqui primeiro, presta atenção. A Lei 14.230 foi aquela que praticamente acabou com a possibilidade da Fazenda Pública, da advocacia pública, representando o ente federado, iniciar ações de improbidade ou levar à investigação judicial, via provocação do Poder Judiciário, a improbidade administrativa cometida por agentes públicos ou por terceiros associados com agentes públicos para ver a aplicação das penalidades da lei de improbidade a essas pessoas. A legitimidade para essa ação, para iniciar a investigação judicial, a partir da Lei 14.230 de 2021, passou a ser exclusiva do Ministério Público. Antes era do Ministério Público e da Advocacia Pública, Fazenda Pública, agora é só do Ministério Público. Vê o que diz o novo artigo 17, a nova redação dada pela Lei 14.230 na Lei de Improbidade. O artigo 17 diz assim, a ação para a aplicação das sanções de que trata esta lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei 13.105 de 2015, que é o CPC, salvo o disposto nesta lei. O artigo 17 diz assim, a legitimidade ativa para a ação de improbidade, para a ação civil pública por ato de improbidade, para a ação de improbidade, é do Ministério Público e o procedimento dessa ação é uma conjugação daquilo que está previsto no Código de Processo Civil e daquilo que está previsto de forma especial aqui na Lei de Improbidade. Aí você diz, professor, e as ações que a Fazenda Pública ingressou na égide da legislação anterior, quando ela tinha legitimidade para atuar? A Lei 14.230 não se esqueceu disso. No artigo 3º ela diz, no prazo de 1 ano, a partir da data de publicação desta lei, o Ministério Público compete manifestar interesse no prosseguimento das ações por improbidade administrativa em curso ajuizadas pela Fazenda Pública, inclusive em grau de recurso. Então, significa dizer o seguinte, a partir da Lei 14.230, Fazenda Pública, não queremos mais vocês com legitimidade para ação de improbidade. Eu não vou, obviamente, manifestar nenhum tipo de opinião sobre a carga política que tem essa modificação legislativa. Não me compete aqui. O objetivo do canal é estudar o conteúdo para passar em concurso. Então, somente. A verdade é que a Lei 14.230 disse o seguinte,
A partir de agora, a gente não quer mais Fazenda Pública como autora nas ações de improbidade. As ações que existem, sossega aí, o Ministério Público vai dizer se continua ou não, e a partir de agora só o Ministério Público ingressa com ação de improbidade ou com ação civil pública por ato de improbidade. Logo de cara, você começa a se perguntar, professor, qual é a importância então que a improbidade tem ou mantém para os concursos da Fazenda Pública? Bom, as iniciais de improbidade, que inclusive era uma modalidade de petição inicial que eu ministrava nos cursos de segunda fase para os concursos da Advocacia Pública, por óbvio, essa perdeu a importância porque desde que efetivamente a Lei 14.230 passou a vigorar, a Fazenda Pública não tem mais legitimidade para ingressar com esse tipo de ação. Se o Supremo Tribunal Federal declarar a inconstitucionalidade do artigo 17, pelo princípio constitucional de defesa da probidade administrativa, pode ser que a Fazenda Pública volte a ter legitimidade, mas no momento em que eu gravo esse vídeo, vigente a Lei 14.230, não há legitimidade da Advocacia Pública, da Fazenda Pública para as ações de probidade, então isso, em tese, não pode mais cair enquanto petição inicial na sua segunda fase. Em relação a esse ponto, óbvio, perdeu muito a importância. Agora, o tema improbidade administrativa não deixa efetivamente de ser um tema extremamente importante para os concursos da Advocacia Pública por conta dessa delimitação que eu quero fazer para você aqui. Então eu digo aqui, ó, se liga nisso também. Quero delimitar a seguinte diferença. Esse quadro aqui vai te mostrar exatamente aquilo que eu quero estabelecer enquanto de diferença existente acerca da improbidade na seara administrativa, e aí sim a Fazenda Pública, a administração pública tem importância, especialmente, inclusive, na possibilidade de ser cobrado numa segunda fase na modalidade de parecer, e a administração pública não tendo efetivamente a possibilidade de iniciar uma investigação judicial, a Fazenda Pública não tendo a possibilidade de iniciar uma investigação judicial via processo judicial, porque isso passa a ser de competência exclusiva do Ministério Público. Então, eu faço uma diferenciação, uma delimitação entre a improbidade na seara administrativa e a improbidade na seara judicial. A improbidade na seara administrativa, se você pegar a Lei 8.112/90, o artigo 132 da lei vai dizer o seguinte, ó, que aplica-se demissão ao servidor que praticar improbidade administrativa. Tá aí, Lei 8.112. Professor, e para os estados e para os municípios? Normalmente, estados e municípios replicam a Lei 8.112 quando o assunto é a aplicação de penalidades aos seus servidores. Então, se você estiver no concurso de PGS, se você estiver no concurso de PGM, você precisa estudar a lei local do Estatuto do Servidor para saber exatamente qual é o dispositivo que prevê a possibilidade de aplicação de demissão para a prática de ato de improbidade. Na seara administrativa, a improbidade pode gerar demissão do servidor. Aqui, a administração pública comanda o processo administrativo disciplinar para investigar a prática da improbidade e a aplicação da penalidade de demissão. Para aplicar essa penalidade da Lei 8.112 ou a penalidade prevista no Estatuto do Servidor Estadual ou no Estatuto do Servidor Municipal, a investigação é administrativa e quem toca aqui, nesse caso, a investigação é a administração pública. Então, eu posso dizer que improbidade deixou de ser importante ou deixou de ter importância para os concursos da advocacia pública? Não. A importância pode ter sido diminuída no que diz respeito à possibilidade de cobrança de um inicial em ação civil pública por ato de improbidade. Aí tudo bem, porque a Fazenda Pública não tem mais essa legitimidade, como nós vimos. E a segunda delimitação diz respeito à seara judicial. Aqui há a ACPIA, ou a ação de improbidade, com possibilidade de penalidade de perda da função pública, artigo 12 da Lei de Improbidade, aí sim é de exclusividade do Ministério Público agora, as ações de improbidade, as ações civis públicas por ato de improbidade, e para aplicar as penalidades da LIA, a investigação é judicial. Então, para aplicar a penalidade do Estatuto do Servidor, que prevê demissão para a prática de improbidade, a investigação é administrativa. Para aplicar a penalidade da LIA, prevista na lei de improbidade, a investigação é judicial. Aqui, quem comanda é a administração, aqui a exclusividade é do Ministério Público, nos termos da Lei 14.230, nos termos exatamente da nova redação do artigo 17 da Lei de Improbidade Administrativa, modificado que foi pela Lei 14.230 de 2021. Então, ó, se liga nessa modificação aqui da lei e se liga nessa delimitação que eu faço aqui. Por que eu estou te explicando isso? Eu estou te explicando isso porque, nesse caso, surge uma pergunta.
Se a administração pública pode investigar a improbidade na seara administrativa para aplicar demissão, ela precisa esperar, por exemplo, o processo judicial que estabeleça a improbidade para aquele servidor para aplicar a penalidade de perda da função pública? Olha como fica essa pergunta. A administração precisa de decisão judicial que reconheça a prática de improbidade para aplicar a pena de demissão prevista na lei do seu servidor? Em outras palavras, a administração só pode aplicar a pena de demissão se judicialmente se reconhecer a perda da função pública pela prática do ato de improbidade? Essa é uma pergunta bastante interessante e poderia muito bem ser uma pergunta de segunda fase na tua prova de procuradoria, não obstante as modificações ocorridas na lei de improbidade. Por isso que relato novamente, a importância continua, especialmente a possibilidade disso ser cobrado em pareceres jurídicos na segunda fase. A solução ou a resposta para esse questionamento não é nova. A solução não é nova, a resposta não é nova. Existe uma jurisprudência aqui que remonta a 2017, 2017, uma jurisprudência do STJ que diz o seguinte, preste atenção. É firme o entendimento no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça acerca da competência da autoridade administrativa para impor pena de demissão a servidor público em razão da prática de ato de improbidade administrativa, independentemente de provimento jurisdicional, porquanto a penalidade administrativa não se confunde com a pena de perda da função pública prevista no artigo 12 da Lei 8429. Esta sim aplicável exclusivamente pela autoridade judiciária. Presta atenção para você não cair aqui numa pegadinha. Se eu quiser aplicar as penalidades da LIA, só quem pode fazer isso é o juiz. Se eu quiser aplicar a penalidade da lei ou do Estatuto do Servidor acerca da demissão pela prática de ato de improbidade, a administração pode fazer isso via PAD. Mas a administração não pode instaurar PAD para aplicar as penalidades da LIA. Cuidado com essa pegadinha na prova. Se eu quiser aplicar as penalidades da LIA, só quem pode fazer isso é o juiz, via investigação judicial, via ação de improbidade, que hoje tem legitimidade exclusiva do Ministério Público. Se, nesse caso, eu quiser investigar a improbidade administrativa por meio de um processo administrativo disciplinar e aplicar a penalidade do Estatuto do Servidor, a administração pode fazer isso via processo administrativo disciplinar. Cuidado com essa pegadinha, pelo amor de Deus. Então, como disse, a resposta para esse questionamento não é novo. A administração pode reconhecer a improbidade e aplicar a pena de demissão, independentemente, nesse caso, de processo judicial que aplique ao servidor a pena da perda da função pública nos termos da LIA. Inclusive, disse ainda a jurisprudência, por força do princípio da incomunicabilidade das instâncias, esta Corte Superior já decidiu que a imposição de sanção disciplinar pela administração pública, quando comprovado que o servidor praticou ilícito administrativo, prescinde de anterior julgamento na esfera judicial, ou seja, não necessita, não depende, não está condicionado a anterior julgamento na esfera judicial. Aqui o principal fundamento é a independência das instâncias administrativa e de improbidade no que diz respeito à possibilidade da administração investigar via PAD ou a improbidade e aplicar a pena de demissão. O que ela não pode, como disse, e repito, é aplicar as penas da LIA via processo administrativo disciplinar. Mas, embora a solução aqui não seja nova, temos essa jurisprudência que remonta aqui a 2017, o STJ acabou, e quando disse acabou, estamos falando em outubro de 2021, de publicar a súmula 651, então a súmula é nova e ela traz à tona novamente esse entendimento, já esposado na jurisprudência, juntamente com a mudança da lei de improbidade, fazendo com que esse assunto seja um assunto muito em alta para ser cobrado nas próximas provas. A súmula 651 do STJ diz assim, compete à autoridade administrativa aplicar a servidor público a pena de demissão em razão da prática de improbidade administrativa, independentemente de prévia condenação por autoridade judiciária à perda da função pública. Então, a súmula condensa entendimento jurisprudencial já existente desde 2017 para dizer efetivamente que na seara administrativa a administração pública pode aplicar o Estatuto do Servidor
via processo administrativo disciplinar, investigar a improbidade administrativa e aplicar a sanção de demissão, desde que efetivamente o faça para aplicar penalidade prevista no Estatuto do Servidor Correspondente, se federal, se estadual ou se municipal, enquanto que na seara judicial, a ação de improbidade ou a ação civil pública por ato de improbidade fica a cargo exclusivo do Ministério Público e essa ação existe para a aplicação das penalidades da LIA. O que não pode é a administração, nesse caso, instaurar processo administrativo disciplinar para aplicar penalidades da LIA. Ela pode instaurar processo administrativo disciplinar para aplicar penalidade do Estatuto do Servidor Correspondente, se federal, se estadual ou se municipal. Nos termos da Lei 8.112, estamos falando do artigo 132, inciso 4º da Lei do Estatuto do Servidor Público Federal. Se você estiver fazendo PGE ou PGM, vai ter que procurar a correspondência desse dispositivo no regimento ou no Estatuto ou na lei que rege o servidor público estadual ou municipal, respectivamente. Então, essa pergunta que poderia muito bem estar na tua segunda fase ou na forma de parecer, por exemplo, é respondida agora pela súmula 651 do STJ, súmula de outubro de 2021. Muito bem, então muito importante, novidade aqui a súmula 651 em termos de improbidade administrativa, embora ela traga um entendimento já consolidado na jurisprudência do STJ, nós temos a novidade enquanto a transformação desse entendimento em súmula. Súmula 651, tudo para cair nas próximas provas de procurador. Muito obrigado pela sua atenção, forte abraço e até os nossos próximos encontros.